Vamos para a nossa aula número 5 do módulo 1 de aritmética. Hoje falamos de razão e proporção. Tá? A razão de duas grandezas é o quociente dos dois números que medem essas grandezas numa mesma unidade. Então, para você guardar o que é uma razão? Razão é uma fração. Acabou. Tá? Bota isso na frente. O que é a razão? Quando falar em razão para você, você já lembra de uma fração. Tá? Você já lembra da fração. Razão é o numerador sobre o denominador, aonde ele fala o quê? É o quociente, tá? Que é a divisão deles aqui. Então, falou em razão, é uma fração. A razão, 1/6, 4/9, correto? Então, isso aqui eu estou montando a minha razão. Consequentemente, eu tenho uma proporção. O que eu gosto de falar? Razão é uma fração. E a proporção é uma igualdade de duas ou mais razões. Duas ou mais razões. Então, eu tenho... vamos botar aqui. 1/6 igualei com 4 sobre x. É uma razão. Agora eu tenho uma proporção. Também eu posso botar mais frações, correto? Então, nesse caso aqui, 1/6 por 4x, nós temos, multiplicamos cruzado, 1 vezes x, que é igual a 6 vezes 4. Portanto, x igual a 24. Se eu colocar agora aqui o 24, observem, 4 sobre 24 vai me dar o quê? 1/6, olha lá. Correto? Vai me dar 1/6. E assim vai. Então, guardem isso. Razão, vou trabalhar com fração. Proporção é uma igualdade de duas ou mais razões. Que aí você vai botando a igualdade e depois vai ver o método que vai ser utilizado. Tá legal? Então, é bem simples isso. Tá? Então, vamos ver uns exemplos aqui, ó. Eu tenho 3 sobre x, que é igual a 2 sobre 4. Isso aqui é uma proporção. Então, vamos multiplicar cruzado. Eu tenho 2 vezes x é igual a 3 vezes 4. Portanto, 2x igual a 12. Portanto, x igual a 6. Tá? Lembrando, tudo que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Tá? Não pode esquecer isso. E o tudo que está dividindo vai para o outro lado multiplicando. É sempre o processo inverso da situação. Tá? Então, nós temos x sobre 3 menos x é igual a 5/4. Uma outra proporção. Então, vou multiplicar cruzado. 4 vezes x é igual a 5 que multiplica 3 menos x. Ó, observe que aqui ó, tem uma situação. O 5 está multiplicando algo dentro de parênteses. Então, se fosse somente o 3, seria 3 vezes 15. Seria mais tranquilo. Mas não é somente o 3. É 3 menos x. Então, acaba caindo numa distributiva. O 5 multiplica o 3, depois o 5 multiplica menos x. Isso é chamado de distributiva. Você vai distribuir o produto, né, o número que está fora, multiplicando por tudo que está lá dentro. Tá? E isso aí também é conhecido. Tem um famoso apelido do famoso chuveirinho, que o pessoal gosta de falar muito. Chuveirinho. Tá? Eu tenho 4x é igual a 5 vezes 3. Qual é o sinal do 5? Mais, né? Mais 5 que multiplica menos x. Tá legal? Aí o que a gente passa a ter aqui, ó? 4x
é igual a 15, mais com menos, menos 5x, tá? Vindo para cá, nós teremos 4x, agora, o menos 5 que está lá, vai para cá, mais 5x, igual a 15. 4 com 5, 9x, igual a 15. X é igual a 15 divididos por 9. Isso vai me dar o quê? Simplificando, posso simplificar por 3. 5 terços. Tá? Dividir por 3, dividir por 3. Então, o valor de x vale 5 terços. Então, isso é a nossa proporção. Uma igualdade de duas ou mais razões. Tá legal? Então, eu vou fazer um repeteco aqui, que com certeza tem gente que não lembra, da regrinha dos sinais, tá? A regra dos sinais, o que que ela vem? Eu tenho o sinal de mais, que multiplica com o sinal de mais. Eu tenho o sinal de mais, que vai multiplicar com o sinal de menos. Eu tenho o sinal de menos, que vai multiplicar com o sinal de menos. Correto? Então, vamos ver aqui, ó. Eu chamo o mais de amigo e o menos de inimigo. Então tá, vamos ver. O amigo do meu amigo. Se o amigo do meu amigo, o que ele vai ser meu? Né? Teoricamente, amigo, correto? Agora, o amigo do meu inimigo. Pô, se a pessoa é minha inimiga, o amigo dela vai ser o que meu? Teoricamente, meu inimigo. Agora, o inimigo do meu inimigo passa a ser o que meu? Meu amigo. Teoricamente, correto? Então, aqui está a regrinha dos sinais. Agora, a regra de 3. Então, depois que a gente viu a razão e a proporção, logo, o próximo assunto que nós estamos vendo é a regra de 3. Porque para resolver uma regra de 3, a gente precisa entender o que é a razão e a proporção. Tá? Trabalhar com as frações. Então, ele fala que a regra de 3 é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolvem duas ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Tá? Então, ela pode ter duas ou mais grandezas, diretamente ou inversamente proporcional. Diretamente proporcional, quando o aumento de uma implica no aumento da outra proporção. Então, aumentou A, consequentemente está aumentando B, então é direto. Aumentou A, diminuiu B, ela é inversa. Aumentou A, diminuiu B, inversamente proporcional. Então, tem que botar isso em mente. Aumentou as duas. Aumentando A, aumentando B, direto. Aumentou A, diminuiu B, inversamente proporcional, tá? Então, funciona desse jeito. Eu tenho aqui o A. O A está aqui com mais. Um exemplo, tá? Ele foi para o B. Relacionado com B. Aumentou B, então ela é direta. Tá legal? Direta. Agora eu vou aqui embaixo. Eu estou com A. Está relacionado com B. E B diminuiu. Eu tenho o quê? Inversamente proporcional. Tá? Então, outro jeito também para ficar bem legalzinho. Eu estou com A. Apontei para cima. Fez um relacionamento com B. Aumentou também? Direta. Eu estou com A. Teve um relacionamento com B. E B diminuiu? Inversamente proporcional. Então, guardem. A setinha, ela é muito aleatória. Você pode estar trabalhando com ela para baixo e na hora de inverter, botar ela para cima e assim sucessivamente. Eu oriento a vocês a quando estiver trabalhando com a setinha, né? É bem particular, mas fica mais fácil de entender. Você orienta ela para cima, está começando, ela está para cima.
Quando você for fazer a análise das outras razões, se ela for inversa, você coloca ela para baixo, que está invertida, certo? Se ela for direta, continua acompanhando o mesmo sentido da primeira, tá legal? Então, ela é bem tranquila quanto a isso. Agora nós temos, da regra de 3, ela é dividida em duas situações, regra de 3 simples e a regra de 3 composta, tá? Regra de 3 simples e regra de 3 composta. Regra de 3 simples, são 3 valores apresentados para que assim descubra o quarto valor. Então, na regra de 3 simples, a gente apresenta 3 valores para descobrir o quarto valor, tá? 3 valores para descobrir o quarto valor. Então, é como se fosse a proporção que nós fizemos lá na frente. Vai acabar, quando eu estiver montando a regra de 3, ela vai acabar nesse jeito aqui. Um exemplo, eu tenho na regra de 3 simples, 2 sobre 5 é igual a 3 sobre x. Eu forneci o que? 3 dados, né? 3 informações aqui numéricas para uma literal. São apresentados 3 valores para que se descubra o quarto valor. Então, nós fazemos dessa maneira. 2x é igual a 3 vezes 5, 15. X igual a 15 sobre 2. Tá? Então, essa é a primeira, é a regra de 3 simples. Eu vou trabalhar com 2 razões. Então, vamos analisar agora esse exemplo aqui. Para fazer o bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate que necessitaremos? Então, ele está querendo saber a quantidade de chocolate, correto? Então, nós temos, quais são os dados? Bolo e chocolate, correto? Então, nós temos isso aqui. O bolo e o chocolate. Certo? Agora, relacionado ao bolo, o que nós temos? Um bolo. Para fazer um bolo, ele gasta quantos gramas de chocolate? 300. No entanto, faremos 5 bolos. Vai fazer 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate? X. Certo? Não sei qual é. Agora, gente, lembra da setinha que eu falei? Eu vou colocar uma setinha para cima aqui. Por que eu vou colocar? Desde quando eu aprendi a estudar, eu gostei de começar pela variável. Mas você pode começar pelo bolo. Isso independente da análise. Quando eu comecei pela variável e colocando a setinha para cima. Nada impede você começar pelo bolo, começar com a setinha para baixo e ir fazendo as análises, tá? Aí você escolhe um método. Não pode você ficar mudando de um jeito para o outro, que acaba se confundindo. Então, vamos analisar aqui. Para fazer um bolo, ele gasta 300 gramas de chocolate, correto? Para fazer 5 bolos, ele vai gastar mais ou menos chocolate. Se para 1 ele gasta 300, para 5 ele vai gastar mais de 300 ou menos de 300? Né? A lógica indica o quê? Mais de 300. Então, se você aumentou a quantidade de bolo, você precisa aumentar a quantidade de quê? De chocolate. Então, não acompanhou? Aumentou bolo, aumentou chocolate? Acompanhou, não acompanhou? Olha lá. Acompanhou o A, o B acompanhou o A. Se acompanhou, eu vou botar a setinha para cima, porque está acompanhando o raciocínio lá. Ó, a setinha. Se as duas setinhas estão para o mesmo lugar, quer dizer que ela é o quê? Diretamente proporcional. Nossa famosa DP. Tá? Diretamente proporcional. Agora nós vamos resolver. Eu tenho 1 sobre 5, olha aí a razão, igual a 300
sobre x. Com isso me deu uma proporção. Multiplicando o cruzado, eu tenho x, que é igual a 5 vezes 300, 1.500. Então, quantos de chocolate ele vai precisar? 1.500 gramas. Regra de 3 composta. Quando 3 grandezas direta ou inversamente proporcionais, tá? Num determinado problema, existem 6 valores, dos quais 5 são conhecidos e apenas um desconhecido. Pode-se encontrar o valor da incógnita através da regra de 3 composta. Tá? Então eu vou mostrar direto na prática que fica mais fácil de entender essa definição aí. Tá? Se 8 homens levam 12 dias montando 16 máquinas, então nessas condições 15 homens levarão quantos dias para montar 50 máquinas? Então analisando aqui, ó, quais são os dados que ele deu? Homens trabalhando, certo? Dias que ele trabalhou e máquinas, que é o produto que estão mexendo. Então nós temos aqui, ó, separando homens, dias e máquinas, certo? Então eu tenho quantos homens trabalhando? 8 homens. Quantos dias? 12 dias. Quantas máquinas eles mexeram? 16. Tá, agora a segunda situação. Nas mesmas condições, 15 homens, ó, aumentou aqui o homem, ó, levarão quantos dias? Não sei. Para montar 50 máquinas. Olha, 3 grandezas que ele me forneceu, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, onde eu tenho 6 valores. Desses 6, um é uma incógnita, do jeito que está a definição ali. Tá legal? Então vamos analisar isso aí. Ó, a variável, vou colocar minha setinha para cima. Agora, eu esqueço por enquanto máquina, eu esqueço ela, e vou analisar homem e dias. 8 homens trabalhando levam 12 dias, gastam 12 dias. 15 homens vai gastar mais ou menos dias. Então, se eu tenho 8 homens, eu gasto 12 dias. Se eu passei a ter 15 homens, eles vão gastar mais dias ou menos dias? Teoricamente, menos dia. Aumentei o número de braços trabalhando, com isso eu vou ganhar tempo, vai diminuir o meu tempo, meus dias trabalhados, correto? Então, aumentou o número de homens e diminuiu o número de dias. Então, um aumentou e o outro diminuiu, inversamente proporcional. Ó, minha setinha está para baixo. Tá legal? Então, agora, eu esqueço homens e passo a analisar somente dias e máquinas. Você vê que a variável sempre vai estar analisando ambos, né? Todos os termos que estiverem ali. Então eu tenho 12 dias. Em 12 dias eles montaram 16 máquinas. Tá? Em 12 dias eles montaram 16 máquinas. Para montar 50 máquinas, eles vão precisar de mais dias ou menos dias? Então, se eu tinha 12 dias, gastei 12 dias, montei 16, para aumentar 50 eu vou precisar de mais do que 12 dias, correto? Então, se aumentou meu número de máquinas, consequentemente tem que aumentar o número de dias trabalhados. Então, aumentou aqui, aumenta ali, ela é, aqui nesse caso, ela é diretamente proporcional. Então, em um bloco, em um único bloco aqui, vamos analisar esse bloco aqui, ó. Aqui ela é direta. Agora, se eu for analisar o outro, esse aqui, ó, eu tenho ela inversa, tá? Mas não se preocupe que agora na montagem
é bem simples. Então eu começo pelo 12, onde eu tenho aqui ó, o meu x, que eu gosto de começar. 12 sobre x. Nada impede que você comece aqui com 8 e 15 e fazer o sinal da igualdade. Igual. Tá? Igual. Agora eu venho para cá, à esquerda. A setinha tá acompanhando a setinha daqui? Não, ela é inversa, né? Se é inversa, eu tenho que inverter. Em vez de eu colocar 8 sobre 15, eu vou colocar 15 sobre 8, que é inversamente proporcional. Agora, vezes. Vezes. A setinha daqui está acompanhando a daqui? Sim. Então, elas são diretas, não foi que nós marcamos? Então, se é direta, 16 sobre 50. Tá? Então, essa é a nossa regrinha. 16 sobre 50. Agora, a gente faz o produto e depois vai cair naquela famosa proporção comum. Podemos simplificar antes, ou podemos sair no braço aí, fazer a conta. Fica a critério de cada um. Mas lembre-se, para simplificar aqui, é numerador com denominador. Numerador com denominador. Tá legal? E pode ser simplificado, ó, quando eu tenho uma igualdade, eu posso simplificar numerador com numerador, denominador com denominador. Tá legal? Então tem essas particularidades aí. Aqui, 15 com 8 eu não consigo simplificar, mas 16 com 50 eu consigo, pelo menos por 2. Ó, se eu simplificar aqui por 2, nós vamos ter o quê? Ó? 12... 1, 2, 3. Então, simplificando, a gente passa a ter, ó, 12 sobre x é igual a 15 sobre 8 vezes 8 sobre 25. Tá legal? Então, já demos uma simplificada para facilitar aqui a conta. Gente, o maior índice de erro, você vai ver o 8 aqui e vai ver o 8 aqui, né? 1, 2, 3. Então, aqui eu estou fazendo o meu produto, correto? Eu posso fazer aqui, já diminuiu o número, já facilitou. Mas observe aqui, ó, eu tenho 8 aqui e tenho 8 aqui, ó, que fica desse jeito, ó. Vou fazer bem passo a passo, ó. 12 sobre x é igual a 15 vezes 8 sobre 8 vezes 25. Dá para simplificar ainda aqui? Dá. Eu tenho, ó, 12 sobre x é igual a 8 dividido por 8. Aqui dá 1, correto? Agora, 15 e 25, eu consigo simplificar por 5 cada um. Eu consigo dividir isso aqui por 5 e consigo dividir isso aqui por 5. Então, eu passo a ter o quê? Ó? 3 vezes 1 e 5. 25 dividido por 5 é 5. 1 vezes 5, tá? Então, 12 sobre x é igual a 3 quintos. Agora aqui, como eu falei para vocês, eu posso multiplicar cruzado, né? Ó, fazer assim, ó, 3x é igual a 12 vezes 5, 3x igual a 60, logo x igual a 20. Correto? Quantos dias para montar 50 máquinas? Ele vai levar o quê? 20 dias, tá? Essa é a resposta. Aqui, voltando aqui, ó, só para não perder o gancho, como eu falei, eu tenho aqui 12 sobre x é igual a 3 sobre 5. Lembra que eu falei para vocês? Numerador, eu posso, nessa igualdade aqui, eu posso simplificar numerador com numerador, denominador com denominador. Ou numerador com denominador na mesma fração. Não pode fazer o quê? Simplificar 12 com 5, se desse, aqui tivesse um 12. Ah, dá para simplificar. Não dá.
porque eles multiplicam cruzado. Então, aqui que eu poderia fazer aqui, ó, para ficar melhor. Dividir por 3. Dividir por 3. Ficou como? 12 dividido por 3, 4 sobre x. 3 dividido por 3, 1 sobre 5. Agora a gente multiplica o quê? Cruzado. X é igual a 4 vezes 5, 20. Tá? Então isso aí é uma particularidade, tem que tomar cuidado na hora de fazer as simplificações. É outro tópico que também as pessoas erram muito, ficam nervosos na hora da prova e acabam errando simplesmente na simplificação. Tá legal? Um grupo de 18 homens, então vou colocar aqui somente a inicial, tá? Homens, pretende construir um muro em 15 dias. Ao final de 10 dias, perceberam que só haviam realizado 2/5 da obra. Se o grupo for reforçado com mais 12 homens, quanto tempo a mais que o pretendido levarão para construir a obra? Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Simples aqui. 18 homens têm a missão de construir um muro em 15 dias, correto? Isso aconteceu? Não sei, essa é a coisa. Só que tem as particularidades. Qual é? Que com 10 dias, só haviam construído o quê? 2/5 do muro. Se construiu 2/5 do muro, faltam quanto ainda? Restam para construir quanto? Restam 1 do inteiro menos 2/5, restam 3/5 do muro. Opa, desculpa, 3/5 do muro que restam. Certo? Em cima daquele prazo de 15 dias. Então, me restam 3/5 do muro para terminar. Em cima desses 3/5 do muro, ele recebeu um reforço de quanto? De 12 homens. Então, de 18 homens, passaram a ter mais 12, 30 homens. Correto? Então, agora a gente vem aqui, ó. Esse dado aqui, para a gente não interessa nesse momento mais. Porque ele analisou, o que ele analisou? 18 homens construíram 2/5 do muro em 10 dias. Tá? É a segunda parte ali que ele está dando, né? Esse mesmo grupo recebeu um reforço de 12 homens. Passou a ter quantos homens? 30 homens. Para construir o que falta? O que falta para construir esse muro aqui? Faltam 3/5. Foi o que nós vimos aqui. E quantos dias? É que ele quer saber. X. Então, aqui eu venho com a minha setinha e vou analisar. 2/5 gastou 10 dias. 3/5 vai gastar mais ou menos dias. 3/5 é maior do que 2/5, tá? 3/5 é maior do que 2/5. Então, se 2/5 ele gastou 10 dias, 3/5 ele vai gastar mais dias. Aumentou a quantidade do muro, aumentou a quantidade de dias, tá? 18 homens levaram 10 dias. 30 homens vai levar mais ou menos dias. Se eu tenho 18 pessoas trabalhando, me gastam 10 dias de trabalho para fazer uma tarefa. Aumentei para 30 para fazer essa mesma tarefa. O que acontece com o número de dias? Cai. Aumentou a quantidade de operários, vai diminuir o número de dias, inversamente proporcional. Tá aqui. Certo? Com isso a gente monta aqui 10 sobre x é igual. Na inversa, eu tenho que inverter. 30 sobre 18 vezes 2/5 sobre 3/5. Tá? Divisão de fração. Então, o que a gente vem? 10 sobre x é igual a 30
sobre 18 vezes 2/5 vezes 5/3. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Não pode esquecer isso. Tá legal? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente vem aqui. O que já facilita para a gente aqui, ó? 10x é igual a 30 vezes 2 vezes 5 sobre 18 vezes 5 vezes 3. O que eu já posso fazer para facilitar aqui, ó? Esse 5 eu corto com esse 5, correto? Para ficar bem direto, esse 3 eu corto com esse 30 que me sobra 10. Esse 2, que dá 1 aqui, vai ficar o que aqui? 9. Correto? Então, eu passei a ter 10 sobre x é igual a 10 sobre 9. Observem aquilo que eu falei para vocês. Numerador iguais, ó, numa igualdade, né, eu posso sempre simplificar os numeradores e os denominadores. Então, 10 dividido por 10 aqui vai me dar 1 e aqui também me dá 1. Então, passamos a ter 1 sobre x é igual a 1 sobre 9. Portanto, multiplicando o cruzado, eu tenho x igual a 9. Correto? Então, alternativa letra D. Correto? Não. Está errado. Não é 9. Tá? Tá certa a conta, tudo direitinho aqui está certo. O porquê que está errado? O que ele pede? Quanto tempo a mais do que o pretendido? Quanto tempo a mais que o pretendido? Pretendia levar quantos dias? 15. Correto? Não eram 15 dias o total? Só que passaram quanto? 10 dias. Então, só restavam 5 dias de trabalho. E para construir tudo, eles gastaram 9. Então, quantos dias a mais eles gastaram? 9 menos 5. 4 dias. Alternativa letra B. Tá? Então, muito cuidado nessas questões. Elas são simples. O que complica aí, essa perguntinha, quanto tempo a mais? Que na pressa, na hora da prova, eu sei como é que é isso. Fiz muito concurso. Você vai logo marcar o 9. E não. Quanto tempo a mais que o pretendido? Divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tá legal? Isso nós já vimos. Dando continuidade aqui. Um, dois, três. Vamos para essa questãozinha aqui do fuzileiro naval. Em uma fábrica, 30 operários, ó, operários, vou chamar de OP, tá? Constroem 90 mesas. Em 4 dias. Trabalhando 6 horas por dia. Ora, então nós temos quantidade de operário, o maquinário, os dias trabalhados e as horas. Olha como é que já tem. Aqui nós trabalhamos com 3, aqui eu já tenho 4. Então vamos ver. Quantos operários? 300 operários. 90 mesas. 4 dias. 6 horas por dia. Quantas mesas? X. Que 700 operários construirão em 18 dias, trabalhando 12 horas, certo? Aumentou aqui, mas não se preocupe, o raciocínio é o mesmo, ó. Vou pegar aqui a variável, x. 300 operários gastaram, 300 operários construíram 90 mesas, 90. 700 vai construir mais ou menos mesa. Se eu aumentei o número de funcionários, com certeza eu vou aumentar minha produção. Então, 700 operários vai construir mais mesa. Aumentou mesa, aumentou operário, vai aumentar mesa. Então, diretamente proporcional.
Agora vem aqui, ó, 90 mesas foram construídas em 4 dias. Em 18 dias vão construir mais ou menos mesa. Aumentou o prazo, não, o dia, vai construir mais. Então, aumentou dias, vai aumentar o número de mesas. Ó, diretamente proporcional. 90 mesas precisaram de 6 horas para trabalhar por dia, tá? Se eles aumentaram para 12 horas por dia, vai aumentar o número de mesa ou diminuir o número de mesa? Vai aumentar o número de mesa. Então, você vê que é uma regra de 3 composta diretamente proporcional, tá? Então, analisem com calma. 300 operários, 90 mesas. 700 vai aumentar o número de mesas, direto. 90 mesas gastaram 4 dias. Como eles aumentaram para 18 dias, vai aumentar o número de mesas feitas. 90 mesas levaram 6 horas para ser feitas. Se eles aumentaram 12 para mais 12 horas, aumentaram para 12 horas, vai aumentar o número de mesas. Então, tudo diretamente proporcional. Então, nós temos aqui 90 sobre x é igual a 300 sobre 700 vezes 4 sobre 18 vezes 6 sobre 12. Tá? Procurem a simplificar logo o que der, porque facilita na hora das contas. Tá legal? Então aqui, ó, 300, eu corto os zeros, tudo simplificado por 100. 18, eu tenho 4, dá para ser por 2, correto? Ó, dividir por 2 dá 2, dividir por 2 me deu 9. 6 dozeavos, divido por 6 dá 1, divido por 6 me dá 2. Tá legal? Vamos remontar aqui para facilitar. 90 sobre x é igual a 3 sétimos vezes 2 nonos vezes 1 meio. Olha só, o que dá mais para cortar? Ó? O 2 com 2. Vai me dar 1, vai me dar 1. O 3 com 9 vai me dar 1, vai me dar 1. Correto? Então, simplificamos aqui. O que sobrou para a gente aqui? 90 sobre x é igual a 1 vezes 1 vezes 1. Então, 1 sobre 7 vezes 1, 7 vezes 1, 7. Multiplicando cruzado, nós teremos 7 vezes 9, 63. 63 mesas. Tá legal?